Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Separei para essa rodada, galera, 9 jogos, tá? A gente vai ter 9 jogos aí interessantes nessa rodada de quinta-feira, e no final do vídeo aí vou estar deixando o bilhete pronto e logo seguido o nosso bilhete de alavancagem, tá, galera? Lembrando que o vídeo infelizmente aí não bateu a meta, tá, galera? Então vou deixar esse bingo aí pro final de semana. A gente vai estar trazendo o bingo aí talvez no sábado, né? E já vou pedindo ajuda de vocês, né? Para meter o dedão no like aí, para a gente tentar bater pelo menos 500 likes nesse vídeo, né? Conto com o apoio de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. Lembrando também que o seu comentário é muito importante para a gente melhorar cada vez mais o canal BetGreen, tá? Então deixa seu comentário aí, pode ser elogio, crítica, sugestão. Comenta qualquer coisa também que ajuda também no engajamento, tá? É importante aí pro canal BetGreen crescer cada vez mais. E vamos ao que interessa, galera. Nessa rodada aqui, a gente vai ter esses jogos. Vamos ter Copa da Noruega, Liga Europa, fase da Liga, Campeonato da Arábia Saudita, né, o Sauditão. Aí vamos ter Campeonato Espanhol, Copa Libertadores, Copa... No caso são 2 jogos, né, da Copa Libertadores, e vamos ter também aqui Brasileirão Série B. Eu ia botar da Sul-Americana, mas era um jogo ali chato, né? Se eu não me engano, era a Universidade Católica e a Alianza Lima, um jogo bem chatinho, então não preferi nem colocar, né? Então vamos ter 2 jogos da Libertadores aí nessa quinta-feira e também a Série B aqui completando a rodada. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, galera, é o jogo da Copa da Noruega 16A. Vamos ter um jogo interessante aqui para gols, né? Vamos ter o ODD Greenland jogando em casa contra o nosso querido e poderoso Bodoglimt, né? 1h da tarde esse jogo, a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos da ODD Greenland. 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, né? Não vai viver um momento legal. A equipe que está na segunda divisão, né? Foi rebaixada aí para a segunda divisão e com isso aí tá lutando aí para tentar conseguir o acesso, né? Não vai ser fácil, mas está tentando. E do outro lado a gente tem o Bodoglimt da Elite, né? 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota aí nesses últimos 5 jogos, né? Conseguiu se classificar para Champions, fase da Liga, e iniciou bem, empatando fora de casa contra o Slavia Praga, né? Então assim, é uma equipe forte e tem grande favoritismo para vencer mesmo fora de casa, né? Confronto direto, são 5 vitórias do Bodoglimt nos últimos 5 jogos, né? Então, favoritismo total aqui pro visitante vencer. Porém, como a gente está falando de Copa, a gente tem que sempre ficar ligado aí que as equipes grandes costumam poupar jogadores, né? Pensando mais no campeonato mesmo da Noruega ou até mesmo em Champions, né? Então costuma poupar alguns jogadores, então a gente tem que ficar ciente disso. Primeira opção aqui, a gente pega o mercado de gols, né? O mais de 2,5 gols aí, nossa primeira opção para esse jogo. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui fora mais de 1,5 gols, no caso Bodoglimt para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Bodoglimt. Agora o próximo jogo aqui, Liga Europa, fase da Liga, vamos ter aqui o Lille da França jogando em casa contra o Brann da Noruega. Jogo que acontece 1h45 da tarde, jogo válido aí pela primeira rodada aí dessa fase de liga, né? E a gente vai ver aí o time do Lille, né? 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, vem de uma sequência boa. Na última rodada acabou perdendo aí pro Lens, né? Pelo Campeonato Francês Ligue 1, mas vem de uma sequência muito boa aí, de 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota nos últimos 5 jogos. O Brann também vem de uma sequência boa, né? Isso contando os jogos aí do Campeonato da Noruega, Copa da Noruega e também Liga Europa, aquela né, aquela classificação ali, né, a qualificação, e tá com 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, né, ficar de olho aí nessa equipe do Brann que pode surpreender aí, e quem sabe arrancar um empate ou uma vitória aí do Lille, né. Confronto direto não tem nenhum jogo, e aqui, galera, o jogo tá ótimo para gols, né, se a gente for ver aqui, por exemplo, o ambos marcam, tá 1,76, 1,75, na minha opinião, uma entrada boa, tem valor, e também o próprio mercado de gols, né, o mais de 2,5 gols aqui, por exemplo, tá pagando 2,61, 2,62, dependendo da banca. Na minha opinião, tem grande valor essas duas entradas, tá? A primeira opção aqui, mais de 2,5 gols na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, né? Vamos pegar a vitória do Lille pelo fator de estar jogando em casa.
Agora o próximo jogo aqui, Sauditão, Campeonato da Arábia Saudita, a gente vai ter o Al Hilal contra o Al Qudud. Esse jogo que acontece 3 horas da tarde, válido aí pela 4ª rodada, né? E a gente vai ver aqui, galera, na classificação, até o momento o Al Hilal aí 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota, e o Al Qudud, o último colocado aí com 3 jogos e 3 derrotas. É uma equipe aí que, teoricamente, muito fraca e iniciou muito mal com 3 derrotas nos seus 3 primeiros jogos, né? O confronto direto aqui, se a gente for ver aqui dos 4 jogos que aconteceram aí nesse confronto, o Al Hilal venceu os 4 e sempre tranquilo, né? 3-0 aqui, 3 vezes, né? 3-0, 3-0, 3-0, e no último jogo mais recente, entre aspas, né, que foi em janeiro desse ano, foi 4-0 para o Al Hilal, né? Então tudo indica aí que o Al Hilal vai vencer novamente, possivelmente até uma goleada, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence no primeiro tempo, né? O Hilal aqui para vencer o primeiro tempo, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 casa, 4-1 para o Al Hilal. Agora o próximo jogo aqui, galera, mais um jogo aqui da Liga Europa, fase de liga, a gente vai ter aqui o Stuttgart da Alemanha contra o Celta de Vigo da Espanha. 4 horas da tarde esse jogo que eu vejo favoritismo do Stuttgart, tá, galera? Os últimos 5 jogos do Stuttgart aí, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Celta de Vigo, 5 empates, todos eles por 1-1, tá? Os 5 jogos aí, empate, se a gente for puxar mais um pouquinho aqui, a equipe conquistou 2 vitórias, 3 derrotas e 5 empates nos últimos 10 jogos, né? Então, a equipezinha para gostar de empatar, né? Confronto direto teve alguns jogos, né? Pela Liga Europa aí de 2001, na verdade, Copa da UEFA, né? Copa da UEFA de 2001 e um amistoso mês retrasado, né? Onde o Stuttgart venceu por 2-1, né? Eu, particularmente, estou acreditando que o Stuttgart vai vencer esse jogo, tá pagando a odd alta aí de 2,10. Na minha opinião, vale a pena a gente pegar um empate anula aí por segurança, né? E a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence com empate anula, né? Nossa primeira dica. E a segunda opção aqui, galera, a gente pode estar pegando aí casa mais de 1 gol e meio, no caso Stuttgart para marcar 2 gols ou mais, independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Stuttgart. Agora, outro jogo aqui da Liga Europa Fase de Liga, a gente vai ter aqui o Trash da Holanda contra o Lyon da França. 4 horas da tarde esse jogo também muito interessante para ambos marcam, tá, galera? A gente vai ver que o Trash aí dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, oscilando bastante, e o Lyon, que tá muito bem, né, por sinal, 4 vitórias e 1 derrota apenas nesses últimos 5 jogos. Confronto direto aqui não aparece nenhum jogo, né, pra gente tirar só de curiosidade, né, mas como eu falei, é um jogo muito bom para ambos marcos, né, se a gente for ver aqui, o ambos marcos tá pagando 1,62, na minha opinião tem valor, e eu vejo também favoritismo do Lyon para vencer esse jogo, tá, galera? Mas pelo fato de jogar fora de casa, talvez pode ser um jogo aí para empate com gols, né? A primeira opção que eu deixo para vocês é a dica ambos marcam para bater gol das duas equipes, e a segunda opção aqui a gente pode arriscar um mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar aqui um empate de 2-2, talvez um 2-1 Lyon. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol, La Liga. Vamos ter o Real Oviedo contra o Barcelona. 4h30 da tarde esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Oviedo. E a gente vai ver na classificação, né? Barcelona segundo lugar aí com 13 pontos, né? 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Melhor ataque do campeonato até o momento aí com 16 gols marcados e 3 gols sofridos. E do outro lado a gente tem o Oviedo que está beirando a zona do rebaixamento com apenas 1 vitória e 4 derrotas, né? Uma equipe que levou aí 8 gols em 5 partidas, né? Quase 2 gols sofridos por partida, e querendo ou não, aqui a gente tem o favoritismo total do Barcelona para vencer, pagando uma odd de 1,27, a gente pode pegar um handicap asiático, né, um -1 aí para o Barcelona, ou até mesmo mercado de gols, né? Se a gente for ver aqui, por exemplo, o mercado de mais de 2 gols e meio, galera, deixa eu baixar aqui rapidinho, tá pagando 1,42, na minha opinião tem valor, tá? Acredito que é jogo ótimo para gols, e a gente tem a opção também do handicap aí, -1 para o Barcelona, né? Então a primeira opção que eu deixo para vocês aqui é a dica fora -1 handicap asiático, né? Para o Barcelona vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 fora, 3-0 para o Barcelona. Agora vamos aqui para os jogos da noite, galera. Vamos ter aqui Libertadores, jogo de volta aí entre São Paulo
e LDU de Quito, né? 7 horas da noite esse jogo, válido pelas quartas de final. O primeiro jogo a LDU venceu, né? Lá na altitude meteu 2-0 e agora o São Paulo tem que vencer ou vencer, né? Para poder se classificar e precisa tirar essa diferença de 2 pontos, de 2 gols, né? Para poder conseguir aí levar pelo menos para os pênaltis. Nos últimos 5 jogos aí São Paulo venceu 2 vezes e perdeu 3 e a LDU de Quito 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, a LDU venceu 3 vezes, as 3 vezes jogando em casa, né? 2 pela Libertadores e 1 pela Sul-Americana. E o São Paulo, quando jogou em casa, venceu 2 vezes também, né? Venceu por 1-0 no último confronto aí da Sul-Americana em 2023, venceu por 1-0. E lá na Libertadores de 2020 venceu por 3-0, né? Então, assim, eu acredito que o São Paulo vai vencer. Agora, se vai se classificar já é outra história, né, galera? A gente vê aqui que o São Paulo jogando em casa tem uma média boa, né? São 4 vitórias e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos. E a LDU fora de casa, 2 vitórias e 3 derrotas, né? Então aqui a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Como eu falei para vocês, eu vejo favoritismo total pro São Paulo vencer. Agora, se vai se classificar, aí já a conversa muda, né? Mas vamos pegar a vitória do São Paulo. E a segunda opção, galera, mais de 1 gol e meio pro São Paulo, tá? Vamos pegar casa mais de 1 gol e meio aí, vamos torcer pro São Paulo conseguir se classificar. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, tá? Acredito que esse jogo vai ser decidido nos pênaltis. Agora vamos aqui para a Série B do Brasileirão. Vamos ter Coritiba jogando em casa contra o Criciúma, 7 horas da noite esse jogo. Jogo é interessante para o Coritiba vencer e continuar aí nessa caminhada aí rumo à Série A da próxima temporada, né? A equipe está em segundo lugar, 47 pontos. Se vencer, pega até a liderança, né? Já que o Goiás jogou nessa rodada e empatou. E com isso aí o Coritiba vencendo pode pegar a liderança aí do campeonato aí, chegando a 50 pontos. A mesma coisa vale aqui para o Criciúma, né? Criciúma terceiro colocado tentando um acesso também, 46 pontos, se vencer vai 49 e pega a liderança, né, porque vai chegar ao mesmo número de pontos do Goiás, porém tem um saldo de gol melhor, né, o número de vitória vai ser o mesmo, né, se vencer o Coritiba, então o próximo critério seria o saldo de gol, que é melhor, né, o Criciúma tem um saldo de gol melhor do que o Goiás, então assim, o jogo valendo liderança para as duas equipes. Nos últimos 5 jogos aí do Coritiba, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Criciúma, 4 vitórias e 1 empate, né, então o Criciúma está aí numa sequência bem melhor. Confronto direto, Criciúma venceu 1 vez, Coritiba venceu 2 e teve 2 empates, né? Então tem um equilíbrio aí nesse confronto. O quesito de jogar em casa aí que pode favorecer, né? Pro Coritiba talvez conquistar essa vitória, porém tem empatado bastante, né? 1 vitória e 4 empates nesses últimos 5 jogos em casa. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção a gente pega aqui casa vence com empate anula, né? Coritiba com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Coritiba. Agora o nosso último jogo da lista aqui, Copa Libertadores, quarta de final, jogo de volta, a gente vai ter a Estudiantes da Argentina jogando em casa contra o Flamengo, representando o Brasil aí nessa Libertadores, né? 9h30 da noite esse jogo, primeiro jogo o Flamengo até estava conseguindo um bom resultado, que era um 2-0 e acabou levando um golzinho bobo ali, e agora tem aí um jogo que poderia ser mais tranquilo, acabou sendo complicado, né? O Flamengo venceu por 2-1, então o Estudiantes aí vencendo por 1 gol, já leva a partida para os pênaltis, né? Então o Estudiantes jogando em casa vai com tudo em busca dessa vitória, e a gente vai ver que nos últimos 5 jogos aí o Estudiantes tem 2 vitórias e 3 derrotas, e o Flamengo 3 vitórias e 2 empates. Confronto direto, o Flamengo venceu, o único jogo a princípio que apareceu aqui, né, por 2-1 jogando em casa no Maracanã, e agora tem que tentar pelo menos um empate aí para garantir essa classificação, né? Pelo elenco que o Flamengo tem possibilidade sim de ganhar esse jogo, mesmo jogando lá na Argentina, tá? Porém, não pode dar bobeira igual fez no primeiro jogo. Aqui a gente pode estar pegando o mercado de gols, acredito que vai ser um jogo aberto, tá? O mais de 1 gol e meio aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, está pagando 1,47, 1,45 em média, tá ótimo aí, o mais de 1 gol e meio, né? Então nossa primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida. E a segunda opção, galera, a gente pode pegar aqui fora ou empate, né? Flamengo ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Flamengo. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa rodada. E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto e logo em seguida o nosso bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete pronto da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui, né, o bilhete da rodada, na verdade, né, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo aqui, Liga Europa, fase de Liga, jogo entre Lille e Bran, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida, né, para bater 2 gols ou mais nesse jogo.
Aí o segundo jogo, Campeonato Espanhol, La Liga, jogo entre Real Oviedo contra o Barcelona. A gente pegou aqui o Barcelona para vencer esse jogo, né? Vitória do Barcelona. E o terceiro jogo, Libertadores, jogo de volta entre São Paulo e LDU de Quito, a gente colocou vitória do São Paulo. No final, acho que a gente teve uma odd de 2,7, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$207. Esse bilhete aqui eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, tá, galera? E o bilhete de alavancagem ficou assim, ó. A gente pegou aqui 3 jogos no nosso bilhete de alavancagem, tá? O primeiro jogo aqui, Liga Europa Fase de Liga, jogo entre Stuttgart e Celta de Vigo. A gente colocou aqui o Stuttgart para marcar um gol, independente do resultado final. Aí o segundo jogo aqui, Campeonato Espanhol La Liga, Real Oviedo contra Barcelona. A gente colocou aqui o Barcelona para ter 2 escanteios no primeiro tempo ou mais. E o terceiro jogo, Libertadores, jogo entre Estudiantes e Flamengo, a gente colocou aqui o Estudiantes para ter um escanteio pelo menos no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo o Estudiantes tem que marcar um escanteio ou mais. No final a gente teve uma odd de 1,48, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$148,14. Esse daqui é o nosso bilhete de alavancagem que, na minha opinião, tem 90% de chance de bater, tá, galera? Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, né? Dos palpites que eu deixei e dos bilhetes. Se você gostou aí, já vai deixando seu like para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Deixa seu comentário e quem puder ajudar aí, compartilha também o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, tá show? Um forte abraço, um ótimo lucro nessa quinta-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!